No vídeo de hoje a gente vai ver o que a LG está preparando para sua linha de televisões OLED nesse ano de 2022. Então a gente vai ver as informações que a gente já tem até o momento. Inclusive eu tô com uma OLED aqui atrás, a OLED C1 do ano passado, mas esse vídeo aqui vai ser focado nos novos modelos de 2022. E lembrando, pessoal, que assim que essas televisões forem lançadas aqui no Brasil, a gente já pretende comprar elas no lançamento para trazer os vídeos para vocês. Então se vocês são novos por aqui, não se esqueçam de se inscrever para não perder esses próximos vídeos. E também lembrando que assim que essas televisões forem lançadas aqui no Brasil, e especialmente quando começarem a aparecer as primeiras ofertas, a gente sempre vai avisar vocês lá no nosso grupo do WhatsApp, do Telegram. Se você ainda não faz parte, o link vai estar aqui embaixo no campo da descrição. Esse ano a LG vai lançar 4 modelos de televisões OLED 4K. Eles também vão lançar o modelo 8K, mas o foco desse vídeo vai ser então os 4 modelos de resolução 4K. Vamos começar falando sobre o modelo mais de entrada, que é a versão OLED A2 da LG, que está presente aí em 4 tamanhos diferentes, e como é uma versão mais de entrada, obviamente ela vai ter coisas a menos se comparada às outras televisões. E quais são as coisas que essa televisão OLED A2 tem a menos se comparada às televisões mais caras? Essa televisão tem uma taxa de atualização de 60 Hz e não 120. Essa televisão vai ter 3 portas HDMI, todas 2.0 e não 2.1. E além disso, a televisão também não vai ter VRR. E eu acho sempre interessante explicar, o que é o VRR, que é uma tecnologia mais para jogos de videogame, para ajudar a deixar a imagem do jogo mais fluida, caso o jogo sofra ali oscilações na taxa de quadros por segundo. Então, como a gente pode perceber, pelo menos olhando essas características que ela tem a menos até o momento, deve ser uma televisão que talvez jogadores de videogame não fiquem tão interessados assim, já que não vai dar para jogar, por exemplo, a 4K, 120 quadros por segundo, e também não vai possuir o VRR. Entretanto, existem outras diferenças também. O modelo OLED A2 vai ter um processador que não é o mesmo das televisões mais caras, é um processador aí um pouco mais abaixo, e além disso, muito possivelmente o som da televisão também vai ser menos potente se comparado às televisões mais caras. Apesar desse modelo ter essas coisas a menos, como eu acabei de mencionar, é sempre bom lembrar que ainda se trata de uma televisão OLED, ou seja, vai ter nível de preto perfeito, vai ter um contraste excelente na imagem e vai ter um ângulo de visão muito superior à concorrência. Então as características principais de uma televisão OLED a gente ainda vai encontrar nesse modelo mais básico. E da mesma forma que acontece com os outros modelos de televisão OLED, esse modelo também tem acesso às principais funções, como o Dolby Vision e Dolby Atmos. Na teoria, pessoal, tudo leva a crer que essa televisão possivelmente aí vai ser mais recomendada para pessoas que têm um maior foco ali em ver filmes e séries em um ambiente mais escuro. Em relação a essa versão de entrada, pelo menos pelo que eles mostraram até agora, eu não vi nenhuma evolução significativa assim, se comparado ao modelo de entrada do ano passado, pelo menos pelo que eles mostraram até o momento. Eu só espero que esse ano, pelo menos, eles tragam a versão de 48 polegadas aqui para o Brasil. No ano passado eles até trouxeram lá o modelo de 48 polegadas, mas não foi do modelo de entrada da televisão OLED. O próximo modelo é a TV OLED B2, e qual é a diferença aqui? Essa televisão agora conta com 4 portas HDMI, sendo que 2 delas são 2.1, e a televisão já tem agora uma taxa de atualização de 120 Hz, ou seja, vai dar para jogar a 4K a 120 quadros por segundo ao mesmo tempo. E também vale a pena mencionar que essa televisão já vem com suporte para VRR, então por conta dessas características ela já começa a ficar mais interessante ali para os jogadores de videogame. Entretanto, é bom destacar, pessoal, que no ano passado a LG não lançou esse modelo da linha OLED B aqui no Brasil. Então, pelo menos até o momento, não existe nenhuma confirmação que essa OLED B2 também vai chegar aqui no Brasil, mas vamos torcer para que sim. E também vale a pena destacar que essa televisão utiliza o mesmo processador da televisão OLED A2 que eu mencionei anteriormente. O próximo modelo é a televisão OLED C2 da LG, e agora sim a gente já começa a ter algumas novidades interessantes. Esse modelo agora vai vir em 6 tamanhos diferentes, incluindo um inédito modelo de 42 polegadas que a gente não tinha até o momento aí em televisões OLED, uma novidade que eu acho legal, e vamos torcer aí para a LG trazer também esse modelo de 42 polegadas aqui para o Brasil. Outra novidade interessante do modelo OLED C2 é que agora a televisão já vai vir com a tecnologia do painel Evo, o
que isso significa? Significa que na prática a televisão ela vai ter mais brilho se comparado à televisão aí do ano passado, e eu estou bem curioso aí para ver o nível de diferença que vai ter no brilho sobre essa questão. Também é bom destacar, pessoal, que pelas fontes que a gente pesquisou, inclusive vai estar aqui embaixo no campo da descrição, os modelos de 42 e 48 polegadas a princípio também vão vir com a tecnologia do painel Evo, entretanto parece que elas vão ter menos brilho se comparado aos modelos maiores de 48 polegadas. Também vale mencionar que essa televisão OLED C2 vai ter um processador melhor se comparado às duas televisões que eu mencionei anteriormente, e ela tem 4 portas HDMI, todas 2.1, tem uma taxa de atualização de 120 Hz, então sim, vai dar para jogar 4K a 120 quadros por segundo ao mesmo tempo, e vai ter a tecnologia VRR. E apesar de eu não ter encontrado nenhuma informação muito específica ainda em relação à qualidade do som dessas televisões, muito possivelmente a OLED C2 também deve ter um som consideravelmente melhor se comparado aos outros dois modelos ali que eu mencionei anteriormente. E por último, a gente vai ter o modelo OLED G2, que vai estar disponível em 5 tamanhos diferentes e vai ter tudo que a OLED C2 tem. Um grande diferencial, segundo a LG, é que ela vai ter um pouco mais de brilho ainda se comparado à televisão OLED C2. E qual é a minha opinião aí sobre o que a gente tem de informação até o momento sobre essas televisões OLED? Antes de falar a minha opinião, é sempre bom lembrar novamente que quando essas televisões lançarem, a gente vai tentar pelo menos comprar uma delas no lançamento, e como vocês devem imaginar, comprar uma televisão dessa do lançamento não é nada barato, então a gente conta muitíssimo com o apoio de vocês. Quem chegou até aqui, se puder deixar um gostei, um comentário, se inscrever no canal, a gente agradeceria muitíssimo o apoio de todos vocês. Em relação a essas 4 TVs, com certeza a televisão que eu estou mais aí curioso para ver é a nova versão da OLED C1, que agora vai ser a OLED C2, especialmente para ver essa tecnologia do novo painel Evo, para ver se realmente vai ter uma diferença significativa do brilho. Inclusive a gente tem o modelo anterior que está aqui atrás, então comprando o novo modelo a gente vai conseguir fazer a comparação lado a lado para ver se realmente existe ou não aí uma diferença significativa. Vamos torcer para que sim. Uma outra coisa que eu gostaria muito que tivesse uma evolução na próxima linha de televisões OLED é em relação à inteligência artificial na hora de escolher as melhores configurações possíveis na hora de se jogar jogos de videogame, porque pelo menos na minha experiência pessoal, a televisão às vezes por si só, no modo padrão, digamos assim, ela escolhe as próprias configurações que nem sempre eu acho que são as ideais de acordo com a imagem que está passando na tela. Inclusive, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, a sensação que eu tenho muitas vezes, eu não sei se na prática realmente é isso que acontece, mas a minha sensação como usuário é que acontece o seguinte: parece que a televisão OLED da LG e a televisão NanoCell também da LG, na hora que a gente coloca um jogo de videogame lá, algum jogo de videogame, parece que elas fazem as mesmas escolhas em relação à configuração de imagem. E para mim isso não tem muito sentido, porque são duas televisões bem diferentes em termos de tecnologia. A televisão OLED tem um potencial muito maior em termos de cor e em termos de contraste, e às vezes parece que as televisões fazem exatamente as mesmas escolhas ali na inteligência artificial, sendo que são duas televisões completamente diferentes, sabe? Às vezes eu queria que a LG fizesse uma inteligência artificial diferente, à parte, para de fato aproveitar o máximo possível a capacidade da OLED. Pelo menos a sensação visual que eu tenho não é que eles façam isso, então é algo que eu gostaria aí que eles aprimorassem. Para essa questão ficar ainda mais clara para vocês, eu até separei essa imagem que vocês estão vendo agora. As duas imagens são da televisão OLED C1. Na esquerda é a imagem que a própria televisão OLED C1 tem como padrão, então seria basicamente o que a televisão acha que consegue fazer como melhor pelo padrão, e na direita, depois de uma calibração bem rápida que eu fiz. Particularmente falando, eu acho que a televisão OLED deveria, de forma sozinha e automática, conseguir chegar num meio termo entre essas duas imagens que vocês estão vendo agora, porque muitas vezes a configuração padrão da televisão parece que tende a não aproveitar da forma correta as cores, e às vezes as cores parecem meio desbotadas, o que eu acho muito estranho para uma televisão OLED. Então eu gostaria muito que eles aprimorassem aí a televisão em termos de inteligência artificial, em termos de analisar qual é as cores, qual é o nível de brilho, para escolher de fato a melhor calibração em tempo real. Eu sei que mexendo nas configurações de imagem
a gente consegue melhorar isso manualmente, mas vamos combinar que mexer nas configurações de imagem muitas vezes é meio chato e provavelmente a maioria das pessoas não mexe, a maioria das pessoas jogam nas configurações padrão, então por isso eu acho que seria bem importante eles fazerem aí algum tipo de aprimoramento nesse sentido. E outra coisa, pessoal, que vale a pena destacar é que todas essas informações que eu trouxe nesse vídeo são de sites de fora do Brasil, então a gente não tem ainda 100% de certeza que esses 4 modelos vão chegar no Brasil ou que todos esses tamanhos de televisão vão chegar no Brasil. De qualquer forma, assim que a gente tiver mais informações relevantes, a gente pode trazer aqui para o canal. E mais uma vez, lembrando que assim que essas televisões forem lançadas, especialmente assim que tiverem bons preços, boas ofertas, a gente sempre vai avisar vocês lá no nosso grupo do WhatsApp, Telegram. O link vai estar aqui embaixo e é de graça para entrar. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês, pessoal. O que vocês acharam do vídeo? O que acharam das informações? Concordam com as opiniões que eu trouxe aqui nesse finalzinho? Fiquem à vontade para deixar o comentário de vocês aqui embaixo. Contamos com o apoio de vocês. Valeu, falou e até a próxima!